Fala galera, beleza? A gente vai começar agora a falar sobre o sistema endócrino. Então, lá no nosso último vídeo lá que a gente falou do sistema nervoso, a gente combinou que o sistema nervoso era quando o teu corpo comandava as informações. O teu sistema nervoso ele comanda as informações do seu corpo, né? E a gente falou que essa informação era uma informação rápida, através do impulso nervoso, mas não necessariamente conseguia atingir todas as células do nosso corpo. O sistema endócrino ele vai ser comandado pelo sistema nervoso e ele vai mandar essa informação através do sangue. Então, é uma informação mais lenta, porém ela vai atingir várias partes do corpo, tá bom? E aí, quando a gente está falando de hormônios, a gente está falando de glândulas e existem três tipos principais de glândulas para a gente começar, tá? Existem as glândulas endócrinas, exócrinas e mistas. Alguns livros escrevem anfícrinas, é a mesma coisa que mista, tá? É mole, ó. Endócrina, endo, quer dizer dentro. Então elas vão secretar substâncias dentro da corrente sanguínea. Exemplo, hormônios. Os hormônios são produzidos por glândulas endócrinas. Fica tranquilo que esses exemplos aí vai ficar mais fácil para a gente, porque a gente vai estudar todos esses exemplos de glândulas endócrinas, tá? As mais importantes, beleza? Aí depois veio a glândula exócrina, exo, fora. Glândula exócrina vai secretar substâncias para fora do sangue, tranquilo? Então, exemplo, a gente tem as glândulas sudoríparas, as glândulas lacrimais. Sudorípara secreta o suor para fora do corpo. Lacrimal secreta a lágrima para fora do corpo, tá? As glândulas salivares que secretam a saliva para uma cavidade, mas não é para o sangue. Então, ainda assim, ela é considerada uma glândula exócrina, tá? Então, a endócrina secreta para o sangue, exócrina vai secretar para outro lugar que não seja o sangue, ou para fora do corpo, ou para uma cavidade. As glândulas mistas, que a gente tem o principal exemplo, o pâncreas, né? Ela vai fazer as duas funções: secretar insulina para o sangue, secretar o suco pancreático no tubo digestório, né? Na verdade, no intestino, mais especificamente no duodeno, que a gente já estudou lá nos videozinhos lá atrás. Então, o que acontece? O pâncreas ele tem duas funções, ele faz as duas coisas. Por isso é chamado de glândula mista, tá? Aqui hoje, a nossa preocupação para a aula de hoje é estudar as glândulas endócrinas, por isso sistema endócrino, tá? Então, as glândulas que secretam substâncias para dentro da corrente sanguínea, tá bom? Dentre elas, a gente vai falar das principais. Hipófise, tá? Situada aqui na frente do cérebro, na parte anterior do cérebro. Depois, as tireoides, muito comum, né? Embaixo das tireoides, as paratireoides. Depois, nós temos as suprarrenais, o nome já ajuda, em cima do rim. O pâncreas, testículo no homem, ovário nas mulheres. São as principais glândulas, os principais hormônios aí que a gente vai precisar trabalhar. Vamos devagar. Primeiro, hipófise. Hipófise é uma glândula mestre que manda, que comanda as outras glândulas. Então, a hipófise é uma glândula que ela vai produzir hormônios que ela vai estimular o funcionamento de outras glândulas. Todas as glândulas, Vinícius? Não. A gente vai ver que existem glândulas que não têm esse controle pela hipófise, tá? O pâncreas, por exemplo, é uma delas. Mas a maior parte das glândulas ela que comanda esse controle. Então, o cérebro comanda a hipófise e a hipófise produz hormônios que vai controlar as outras glândulas, tá? A hipófise ela vai ser dividida em duas partes, só para aqueles que são mais específicos aí, a galera que está pensando em fazer uma prova mais para frente, né, um Enem da vida. Ela é dividida em adenohipófise e neurohipófise, tá? Dificilmente isso cai em prova, mas... E aí, a gente vai perceber, por exemplo, ó, que ela produz o FSH e o LH, que são hormônios que vão estimular as gônadas, o testículo e o ovário. O TSH, que estimula a tireoide. A CTH, que estimula a suprarrenal. Então, ela produz hormônios para estimular as outras glândulas a funcionarem. O meu pai, uns 5, 6 anos atrás, ele teve um tumorzinho de hipófise. E ele teve que fazer uma operação e retirou grande parte da adenohipófise,
tá? E aí o médico falou assim, ó, você vai precisar tomar hormônios a vida toda. Então, por exemplo, meu pai hoje toma hormônios para a tireoide. Por quê? A tireoide dele não funciona? A tireoide dele está perfeita. O problema é que o hormônio que estimula a tireoide a funcionar não tá sendo produzido, tá bom? É um exemplo, tá? Outros exemplos importantes da hipófise é o hormônio GH ou a somatotrofina. Somatotrofina e GH é a mesma coisa, tá? Esse hormônio, ele vai estimular o crescimento, tá? Então ele é produzido, esse GH, ele tem várias funções, por exemplo, disponibilizar energia enquanto você está dormindo, mas a principal função dele é estimular o crescimento, né? A gente cresce, desde pequenininho a gente cresce, cada vez menos até parar de crescer. No meu caso, 13 anos. Quem me conhece sabe que eu sou baixinho, né? Então, o que que acontece? O GH tem problemas com isso. Se a pessoa produzir pouco GH, nanismo. Se a pessoa produzir muito GH, gigantismo, tá? E se a hipófise trabalhou normal até a puberdade, né, até a adolescência, e do nada começou a produzir muito GH, a gente chama isso de acromegalia. A pessoa tem um crescimento, mas além do crescimento, tem o crescimento de mãos, pés, queixo, nariz, o crescimento das extremidades. Tranquilo? Na parte da neurohipófise, a gente tem alguns hormônios importantes, ocitocina, que estimula a contração uterina, né? Mas o que mais se destaca é o antidiurético. Esse hormônio antidiurético, também chamado de ADH, esse hormônio ele estimula o nosso rim a reabsorver água, ou seja, não jogar muita água para fora na urina. O nome até ajuda, antidiurético, então é para não ser diurético, para evitar jogar água para fora na urina, tá? A bebida alcoólica, ela inibe o antidiurético. Então você começa a jogar muita água para fora na urina, você começa a ter um efeito diurético, ou seja, urinar bastante. Beleza? Isso costuma cair bastante em prova. Descendo um pouco, a gente vem para a região da tireoide. A tireoide ela produz 3 hormônios, mas 2 funcionam de maneira juntos, né? Que é o T3 e o T4, chamados de tiroxina, tá? Esses hormônios, eles são feitos à base de iodo, um elemento químico muito presente no sal de cozinha e em frutos do mar, tá? E aí esses hormônios, o que que eles vão fazer? Eles vão estimular o aumento do seu metabolismo, eles vão estimular o funcionamento do seu metabolismo, das atividades do seu dia a dia. Problemas: quando a tireoide produz muito T3 e T4. Então, se ela produz muito T3 e T4, o teu metabolismo está muito acima do normal. É o que a gente chama de hipertireoidismo. Qual vai ser o problema? Pô, geralmente, insônia, porque não consegue baixar o metabolismo para dormir, aumento dos batimentos cardíacos, gasta muita energia, tende a ser uma pessoa muito magra, perder muito peso, tá? Irritabilidade, a pessoa fica muito irritada, né? Porque não está conseguindo dormir, tá bom? Então a pessoa tem um metabolismo muito acelerado. O contrário, quando a tireoide produz poucos hormônios, a gente vai chamar de hipotireoidismo. Aí é depressão, porque não tem vontade de fazer nada, cansaço, sonolência, obesidade, né? Aumento de peso. Beleza? Problema: o iodo ele é muito presente no sal e nos frutos do mar. No sal não era nem tanto, mas é o que acontecia. Na parte do Brasil, né, lembrando que o Brasil é um país continental, né, ou seja, gigante, com um território muito vasto, muito grande, tem partes do Brasil que ficam muito afastadas do mar. E não chegava frutos do mar lá, né? Peixe, camarão. Teve um aluno que botou na prova banana d'água. Banana d'água não é fruto do mar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, ele não chegava, esses frutos do mar. E aí a pessoa não tinha a quantidade de iodo necessária para a tireoide. O que acontece? Formava um papo na altura da garganta, né? A tireoide ficava inchada, que era chamada de bócio endêmico. Beleza? O bócio endêmico é um inchaço da tireoide. E aí esse inchaço da tireoide vai estimular a esse inchaço da tireoide ia fazer com que ficasse aqui inchado, bócio endêmico. O que o governo fez?
O governo obrigou a aumentar a quantidade de iodo no sal de cozinha. Quanto mais iodo no sal de cozinha, né, se aumentar a quantidade do iodo no sal, que é um tempero fácil, tempero barato, eu resolvo o bócio endêmico. Beleza? Além disso, a tireoide ela tem uma outra função. Ela produz um hormônio chamado calcitonina. O nome já vai te ajudar, né? Calcitonina tem a ver com cálcio. Então, o que, que acontece? Você acabou de fazer uma alimentação. Vamos supor que você ingeriu cálcio no leite, né? No iogurte, nos derivados do leite, ou algumas verduras também têm cálcio. E você está com muito cálcio no sangue. O que, que teu corpo faz? A tireoide produz a calcitonina e ela tira o cálcio do sangue e coloca nos ossos. Beleza? Para formar os ossos. A paratireoide, uma glândula bem próximazinha ali, né? Ela vai liberar um único hormônio, que é o paratormônio, e ele vai fazer o contrário da calcitonina. Se a calcitonina coloca cálcio nos ossos, agora imagina o contrário. Tu está com quase nenhum cálcio no sangue, você já não come cálcio um tempão. A paratireoide libera o paratormônio, ele vai lá, vai retirar o cálcio dos ossos e vai disponibilizar para o sangue. Então a gente fica assim, quando tem muita concentração de cálcio no sangue, libera a calcitonina. Quando tem baixa concentração de cálcio no sangue, libera o paratormônio. Beleza? Pâncreas, galera, talvez a parte mais importante, tá? Aqui tem vários nomes complicados para a galera que pretende fazer o vestibular aí, tem vários nomezinhos complicados. Gliconeogênese, glicogenogênese. Não estou nesse objetivo hoje, tá? De falar desses nomes complicados. A gente pode até mais para frente, se a galera quiser, pede aí nos comentários e tal, a gente pode criar uma aula só sobre metabolismo do pâncreas para falar sobre todos esses nomes. Hoje é uma ideia de fazer um resumão, tá? Então o que acontece? O pâncreas ele produz dois hormônios, né? Tem ilhota alfa, beta, não quero me aprofundar nisso. Produz dois hormônios, a insulina e o glucagon. Insulina é mais famosa, todo mundo já deve ter ouvido falar. Glucagon menos famoso. Qual é o objetivo da insulina? Tirar a glicose do sangue. Diminuir a glicemia. Glicemia é glicose no sangue, tá? Então o objetivo dela é diminuir a glicose no sangue. Por que, que eu não posso ter muita glicose no sangue? Pensa, o sangue fica mais grosso, fica mais viscoso, não consegue chegar nas extremidades, a pessoa vai amputando o dedo, né, mão, não chega nas extremidades dos olhos, a pessoa vai perdendo a visão. Não chega, para o coração poder bombear melhor, ele tem que forçar mais, você tem problemas cardíacos. É a famosa diabetes, né? Diabetes é um problema em que você tem, uma doença que você tem muito açúcar no sangue. Tem dois motivos da diabetes. Diabetes tipo 1, a pessoa não produz insulina. E aí ela precisa ficar tomando insulina, injeções de insulina para compensar a que ela não produz. E a diabetes tipo 2, que geralmente está relacionada à má alimentação, a genética influencia, mas uma má alimentação, falta de atividade física. A pessoa até produz insulina, mas perde os receptores para a insulina. Então a pessoa produz a insulina, mas não consegue usar, né? Então fica com muita glicose no sangue. E aí o que a gente faz, Vinícius? Vai ter que procurar um médico, o médico vai passar um remédiozinho para você jogar fora a glicose na urina, para você estimular a utilização dessa glicose no teu corpo, tá bom? Aí vai depender, tá? Da situação. Então o que a insulina faz? Ela retira o excesso de glicose no sangue. Quando que normalmente, naturalmente ela é liberada? Geralmente ela vai ser liberada quando você acabou de comer, após as refeições. Você acabou de comer, o nível de açúcar, o nível de glicose no sangue aumenta. Beleza? E aí ela faz o que com essa glicose? Ela vai estimular a produção de energia e ela vai formar as reservas. Então ela vai formar o glicogênio, que é como se fosse uma união de várias glicoses, um pouco no fígado principalmente, também pode ser nos músculos, tá? E também existe glicogênio nos músculos e lipídio, que é gordura. Então o excesso de carboidrato vai ser convertido em gordura, em lipídio. O principal tipo aí de lipídio vai ser os glicerídeos, né? Os triglicerídeos, que aparecem muito aí em exame de sangue. Esses glicerídeos eles são lipídios formados pelo excesso de açúcar, tá? Agora pensa o contrário. Você ficou com pouca glicose no sangue. Qual é o problema? O problema é que o nosso corpo produz energia com três combustíveis: carboidrato,
que é a glicose no caso, não, tipo de carboidrato, lipídio e proteína. A preferência é pelo carboidrato. Quando os níveis de carboidrato vão diminuindo, a gente vai quebrar mais gordura, lipídio. Quando os níveis de lipídio vão diminuindo, a gente vai quebrar mais proteína. Beleza? Mas só que o cérebro, ele é chato. O cérebro, ele só usa glicose para produzir energia. Se não tiver carboidrato, ele não produz. Então, quando você fica com a glicose muito baixa no sangue, teu cérebro sente falta, aí fica aquela sensação, acho que vou desmaiar. É por causa disso. Beleza? O glucagon, o que ele vai fazer? Ele vai tentar repor essa glicose no sangue, vai tentar colocar a glicose no sangue. Tá? Então, quando naturalmente o glucagon é muito liberado? Naturalmente ele é liberado quando a gente tem uma baixa de glicemia. Ou seja, quando a gente está em jejum, longos períodos de jejum. E aí o que o glucagon vai fazer, Vinícius? Vai estimular a quebra das reservas. A insulina estimulou formar, o glucagon vai estimular a quebrar. Ele vai quebrar o glicogênio, ele vai estimular a quebra de lipídio, vai estimular a quebra de proteína, tá? Que é em último caso, mas vai, né, em situações mais graves, e pode estimular a produção de uma pouca glicose pelo cérebro. Relaxa, o nome disso aí é aquela famosa gliconeogênese. De novo, não estou preocupado com esses nomes para essa aula, tá? Então ele vai estimular a produção até de uma pouca glicose para dar aquele último suspiro, principalmente para o cérebro, tá bom? Agora, suprarrenais, o nome já ajuda, em cima dos rins, por isso suprarrenais, tá? E aí, o que as suprarrenais vão fazer? Ela é dividida em duas partes. Tem a medula da suprarrenal e o córtex. A medula é a parte mais interna da suprarrenal. E é o interior dela, tá? Como se fosse a meiuca mesmo, tá? Aí o que ela vai estimular? Adrenalina. A adrenalina todo mundo conhece, o hormônio do perigo, de luta ou fuga. É um hormônio que quer disponibilizar energia para você sair daquela situação. Beleza? Então o que a adrenalina vai fazer? Aumento dos batimentos cardíacos, aumento da pressão, vai estimular a sudorese, porque o teu metabolismo está muito intenso, aumenta a temperatura, tem que baixar essa temperatura, então estimula o suor, vai dilatar as pupilas para você poder enxergar melhor o ambiente, beleza? Vai aumentar a pressão arterial, vai aumentar a respiração, aquelas situações que a gente entende quando a gente toma um susto, uma situação de perigo, tá? Agora o córtex, o que está em volta. Existem dois tipos de hormônios, os mineralocorticoides e os glicocorticoides. Os mineralocorticoides, o principal é a aldosterona. O que ela vai fazer? Ela faz um controle da pressão osmótica, controle da quantidade de água e sais no teu sangue, tá bom? E os glicocorticoides, eles vão ajudar no metabolismo da glicose também e ajuda a reduzir inflamações, também tem outras funções importantes. Tá? Esses daqui são os que aparecem bem menos em prova. Beleza, galera? Gônadas sexuais. E aí a gente está falando dos testículos no homem, do ovário nas mulheres, tá? Esses hormônios eles vão dar as características sexuais, primárias e secundárias. Como assim? A característica sexual primária do homem é o pênis. A característica sexual primária da mulher é a vagina. Porém, na puberdade, a gente adquire novas características. Que características são essas? No homem, aumento da aumento do pênis, do desejo sexual, a voz fica mais grossa, aparecimento de pelos pelo corpo, né? Aumento de massa muscular, por isso que a galera até usa na academia de maneira excessiva para aumentar a massa muscular, que são chamados anabolizantes. Problema gravíssimo que pode trazer vários problemas à saúde, tá? Não vai dar tempo de a gente discutir hoje, mas é isso. Mas toma cuidado com isso. Nas meninas, aumento dos seios, aumento dos glúteos, a menstruação, o controle da menstruação. Também tem um pequeno aumento de massa muscular, tá? Não tanto quanto nos homens. Quais são os hormônios que o homem produz? Que hormônio é esse que o homem produz? Testosterona. Na mulher é a ação de dois hormônios juntos, tá? O estrógeno e a progesterona. Os dois atuam juntos. Então, testosterona no homem, estrógeno e progesterona nas mulheres. Beleza, galera? Enfim, é isso. A gente se encontra
Qualquer dúvida é só mandar. Tamo